E o Supremo Tribunal Federal suspendeu neste sábado o julgamento da lei das estatais. Essa suspensão aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, o ministro André Mendonça, apresentar um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Então vamos imediatamente a Brasília, lá está o repórter Bruno Pinheiro, que vai trazer todos os detalhes da notícia para a gente. Bruno, seja muito bem-vindo, com você. Exatamente, é você uma ótima noite, quem nos acompanha sempre é uma alegria, uma satisfação. Vamos lá entender esse julgamento que iria ficar durante 7 dias, iria porque justamente o ministro André Mendonça apresentou um pedido de vista, que é quando ele quer analisar esse caso, estender, estudar um pouco mais em relação a isso. Recentemente, no finalzinho do ano de 2022, a Suprema Corte fez uma alteração no regimento interno e com isso o que acontece? Essa suspensão ela só fica durante 90 dias. Se o ministro não devolver o seu voto, automaticamente é inserido na pauta do STF e volta o julgamento então. Então a expectativa agora é aguardar por quanto tempo o ministro vai analisar. O que ele vai analisar justamente? A lei sobre as estatais. O governo tem interesse realmente sobre reduzir a quarentena de indicação. Quando se fala de um ex-governador, ex-deputado, um aliado do governo em assumir um tipo de cargo, um conselheiro, até mesmo uma diretoria de uma estatal, é importante e necessário, que diz a lei antiga, lá de 2016, aguardar alguns anos essa quarentena. A ideia do governo é aguardar um mês, ou seja, um mês de afastamento, logo na sequência já estaria apto a ser indicado ou assumir essa função. Recentemente, Augusto Aras, lá em 5 de março, havia emitido uma decisão, um entendimento que ele era contra reduzir essa quarentena. Agora, no início da última semana, Augusto Aras enviou um novo entendimento, que ele é favorável e que é importante reduzir então e também é favorável um mês, ou seja, a mesma linha de entendimento do governo federal. O atual governo, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o interesse de indicar inclusive ex-governador, ex-vice-governador. Assim, reduzindo um mês a quarentena, Lula vai conseguir indicar alguns aliados e até mesmo outros compromissos serão honrados. Então, a partir de agora, aguardar o julgamento ser retomado em até 90 dias e aguardar o resultado. Qual será o entendimento entre a maioria dos ministros no STF? O resultado e esse andamento a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan. Perfeito, excelente. Agora, Bruno, é importante também lembrar que essa ação movida pelo PCdoB é contrária à atual legislação. Legislação essa que, inclusive, o Bruno destacou bem, prevê, entre vários pontos, essa quarentena de pelo menos 36 meses, ou seja, 3 anos para quem tenha trabalhado em campanhas eleitorais, para entrar em empresas estatais. Agora, Bruno, você acompanha os bastidores do poder, sobretudo no Congresso Nacional. Qual é a repercussão dessa ação que foi movida pelo PCdoB entre os parlamentares, deputados e senadores? O que você já escutou? Eles reforçam o entendimento que durante a eleição, a campanha eleitoral, lá em 2022, em outubro, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o governo Lula, na época era somente um candidato, acabou juntando as forças, na verdade, fez uma ampla aliança para tentar conseguir superar e sair vitorioso nas eleições. Diante disso, a gente viu um resultado que é a esplanada dos ministérios 60% maior do que a do ex-governo de Jair Bolsonaro. Isso tudo aumentando o espaço para conseguir acomodar os seus aliados. Diante disso, dessa espécie de uma quarentena que existe, o que diz a lei lá de 2016 do governo de Michel Temer, ainda, se for necessário respeitar essa lei, só vai conseguir indicar esses aliados a importantes áreas como uma diretoria de uma estatal, uma empresa do governo, já no último ano de governo Lula, o que ele não conseguiria honrar os compromissos. Então é importante rever essa lei, diminuir a quarentena um mês. Seria algo ideal
para retirar essa imagem de qualquer estrutura eleitoral, de uma campanha eleitoral ou de alguém que estava no cargo e acabou renunciando ou não se reelegendo. Então, isso é uma tentativa muito clara de conseguir honrar os compromissos, segundo aliados com quem eu conversei, nomes da oposição, de conseguir colocar esse espaço à disposição e honrar esses compromissos, já que são diversos, né? Existem alguns reclamando, existem outros acreditando que durante os 95 a 100 dias de governo haverá uma ampla reforma na esplanada e já tem gente aguardando uma substituição. Diante disso, tem muita gente esperando ser acomodado ainda. Então é importante esse julgamento ser resolvido, e aí eu só volto a repetir sobre essa novidade, essa alteração no regimento interno do STF. Para ganhar uma agilidade, uma celeridade, ou seja, seria um tipo de vista que seria engavetado em outros momentos e ficariam anos lá aguardando uma decisão, uma revisão de voto. Então, isso em 90 dias não resolveu, ele é inserido novamente em julgamento. Isso também ajuda muito o governo Lula, porque não está mais nas mãos de Lula, está nas mãos do STF resolver essa situação, rever essa lei. Então, a partir de agora, está realmente nas mãos do STF. Se o ministro não devolver o seu voto, em 90 dias ele será reinserido novamente e o julgamento será retomado, e aí a gente vai aguardar qual será o entendimento. Isso anima muita gente que até agora não foi contemplado com nenhum tipo de função no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Daniel Canhão. Perfeito. Julgamento sobre a lei das estatais em destaque com o Bruno Pinheiro, repórter da Jovem Pan News em Brasília. Daqui a pouco ele volta. Seguimos com análises, com opinião, para comentar os assuntos mais importantes deste sábado. Tiago Pavinato, aqui no Jornal Jovem Pan. Pavinato, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, ótima noite para você. Boa noite, Daniel, como vai? Muito bem. Então, queria justamente pedir a sua análise com esse pedido de vista. Agora o ministro André Mendonça terá mais tempo para analisar a matéria. Conhecendo as características da corte, você acredita que o colegiado poderá votar para flexibilizar essas regras atuais sobre a lei das estatais? Olha, a gente tem acompanhado que o STF, ele pode tudo dentro do seu exercício de interpretação. Mas a questão não é nem a interpretação que o STF vai dar a essa lei. Esse fato que a gente está vivendo hoje de ver alguém que não se enquadra nos critérios da lei das estatais, que foi aprovada naquela toada de moralização logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff, os fragorosos escândalos de corrupção dentro da Petrobras, a má administração, as perdas bilionárias dessa sociedade de economia mista brasileira, foi-se aprovada essa lei para tentar se evitar que interesses políticos interferissem no bom andamento de uma empresa que é administrada pelo Estado brasileiro. Ora, a vergonha aqui é o descarado descumprimento da lei por parte do governo federal, notadamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que, nesse momento em que se evoca tanto a Constituição, a democracia, não há democracia sem direito, aliás, o Estado só é democrático porque ele é de direito, como é que num momento como esse nós desrespeitamos o direito de maneira tão assintosa? É uma afronta descarada que não dá para se disfarçar. Nomear Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco estatal, é uma empresa estatal, é ferir de morte o que observa, o que determina a lei das estatais. Portanto, não me espanta tanto o juízo de constitucionalidade ou não que há de vir. O que me espanta é que nós temos uma lei que faz parte do arcabouço jurídico, do direito que forma a nossa democracia, sendo desrespeitada à luz do dia, continuando a ser desrespeitada, e ninguém acha nada demais com isso em Brasília. Nós temos que respeitar a lei se nós queremos manter o nosso Estado democrático. Ora as bolas, como é que eu posso dizer que eu cometo um crime e espero o julgamento da constitucionalidade, da legalidade? Ou seja,
seja lá o que for que diga a respeito à validade, à eficácia jurídica dessa lei. Não pode, não dá. A Luiza Mercadante devia ser posto de lado um pouco e se esperar o que o STF vai decidir. Agora, quanto à inconstitucionalidade, não há nada de inconstitucional nessa lei, não há nada de discriminatório. Quando eu aceito trabalhar numa campanha política, quando eu sou diretor de um partido político, eu já sei de antemão que eu não posso assumir uma estatal sem cumprir a quarentena, que hoje é de 36 meses. O que não dá é assistir parado e calado a afronta ao direito do Estado.